Hoje nós temos um grande convidado especial. Ele que é natural de Petrópolis, Rio de Janeiro, formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. Atualmente é diretor do Instituto Roberto Costa, Nosódios Vivos. Temos hoje como nosso entrevistado especial o ilustre Dr. Carlos Lírio. Olá, Dr. Carlos Lírio. Olá. Seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo à nossa cidade. E a nossa primeira pergunta, o que é o Instituto Roberto Costa? Obrigado pelo convite de estar aqui no programa, né? E eu vou falar rapidamente, né, sobre o Instituto. O Instituto Roberto Costa é uma entidade no Rio de Janeiro, né, uma entidade sem finalidade lucrativa, uma organização não governamental que trabalha com práticas integrativas e complementares de saúde, né, práticas de saúde alternativas, né, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, florais e os nosódios, a nosodioterapia, que é assim a prática mais a prática que nós priorizamos, né, que é a razão da nossa existência. A razão da existência do Instituto são os nosódios vivos, né? E o que são os nosódios, né? O que são os nosódios, né? É porque eu estou falando de nosódios. Nosódio é um termo assim muito pouco conhecido, né, da maioria das pessoas. Porque as pessoas, elas conhecem mais a palavra homeopatia, né? Sim. Digamos que os nosódios, eles... a gente não pode dizer propriamente que eles são... que o nosódio é a homeopatia. Eles nasceram... a homeopatia e os nosódios nasceram no mesmo momento, né, na história, historicamente falando. Os dois nasceram na Alemanha, mas tem fundadores diferentes, né? A homeopatia foi criada por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, e os nosódios nasceram das mãos de um veterinário também alemão chamado Jar Lux. Na mesma época? Na mesma época, né? O Jar Lux e Hahnemann, eles eram até, digamos assim, eram colegas, né? E só que o Hahnemann desenvolveu o que hoje nós conhecemos como homeopatia, e o Jar Lux começou o desenvolvimento do que hoje nós chamamos de nosodioterapia. E na época que o Dr. Samuel Hahnemann desenvolveu a homeopatia, qual era a medicina que predominava na época? Naquela época se predominava uma medicina muito agressiva, né? Uma medicina muito, assim, onde os tratamentos, né, muitas vezes eram piores do que as próprias doenças, né? Muitas vezes a pessoa morria do tratamento e não da doença. Então Hahnemann, como era um humanista, né, ele se desestimulou e se desencantou com a medicina, porque ele achava que ele, como médico, ele não deveria fazer as pessoas sofrerem. Eu sei. Né? Que a missão dele era aliviar o sofrimento e não fazer sofrer mais. Ele desiste da prática médica e se torna um tradutor de textos médicos, porque ele dominava 13 idiomas. Então ele traduzia os textos para os colegas que não dominavam os outros idiomas. Ele era um poliglota, né? Era um poliglota. E daí ele, traduzindo textos antigos, né, de medicina, principalmente textos da região em hebraico da Arábia, daquela região do Oriente, chamado Oriente Médio, né, hoje, ele começou a refletir e pensar na possibilidade de um novo sistema de medicina, que mais tarde ele vem denominar de homeopatia, onde a base do sistema é a terapia dos semelhantes, né? Ou seja, o Hahnemann trouxe, que na verdade é um sistema também muito antigo, desde o tempo de Paracelso, mas que Hahnemann traz de novo ao cenário médico, onde as doenças, a proposta é tratar as doenças com aquilo que provoca as doenças, né? A lei do semelhante. A lei dos semelhantes, exatamente. Eu lembro que há um relato que no Rio de Janeiro as pessoas estavam morrendo daquela peste chamada cólera e que a medicina convencional não conseguiu salvar vidas, né? E a demanda de morte foi enorme.
E quando a homeopatia ela foi atrelada, houve menos mortes, né? Sim, não só no Rio de Janeiro, mas também na Inglaterra, no início do século passado, né? No início do século XX, uma grande epidemia de cólera assolou o território britânico, né? E naquele momento, na Inglaterra, a homeopatia era uma prática bastante assim polêmica, mas ao mesmo tempo conquistando um espaço no cenário médico inglês. E os doentes que foram tratados com a homeopatia na epidemia de cólera foram os que mais sobreviveram à epidemia de cólera na Inglaterra. Isso fez com que a família real britânica adotasse a homeopatia como uma prática oficial inglesa. A homeopatia ela foi uma grande explosão e ainda é uma grande explosão na Europa. Sim, no Brasil também, né? Doutor Lírio, o nosódio ele vem da linhagem da homeopatia e defina pra gente o que são os nosódios, né? Os nosódios, eles, como eu disse, eles nasceram juntos com a homeopatia. Digamos que ele é um primo ou um irmão da homeopatia, um primo, né? Da homeopatia. Ele é um medicamento diferente da homeopatia. Ele tem duas diferenças básicas da homeopatia. A primeira é que a homeopatia normalmente ela é preparada a partir de plantas, de minerais, né? E os nosódios eles são preparados a partir de material biológico, certo. Ou seja, tecidos, órgãos, bactérias, vírus, né? Então essa é a primeira grande diferença entre um e outro. E a segunda diferença é a maneira como eles são indicados, né? A homeopatia tem um método de indicação dos medicamentos homeopáticos muito diferente do nosódio. O nosódio é mais simples, bem mais simples que a homeopatia. A homeopatia tem um método de diagnóstico e de indicação dos medicamentos muito complexo para se trabalhar. O nosódio é bem mais simples. Como é que eu vou te dizer? Vou dar um exemplo bem prático, né, do nosódio. Você tem um problema no seu joelho, né? Então você está lá com o seu joelho inchado, um problema lá do menisco, dor, que joelho desse tamanho. Qual é o nosódio que vai tratar do joelho? O nosódio do joelho, o nome é nosódio do joelho. Bem sugestivo. Né? E o nosódio do joelho, de que ele é feito? Ele é feito do próprio material biológico do joelho. Ou seja, as cartilagens, os tendões, o menisco, né? Então, para se tratar o joelho, nós usamos o próprio joelho, né? Então é muito simples isso, né? Como eu falei, problema na coluna, né? Eu tenho um problema na coluna, então uma dor, aí eu chego lá para o terapeuta e digo, eu tenho um problema, eu chego lá, estou com um problema na minha coluna. O que o terapeuta vai indicar? Nosódio da coluna. E é verdade que em alguns casos, né, que eu já ouvi muitos comentários, até porque em nossa cidade há muitas pessoas que já estão usando os nosódios, né? E algumas pessoas já chegaram a dizer que não precisaram mais fazer a cirurgia. No caso de uma senhora que tinha mioma, e ela ia fazer esterectomia, a partir do momento que ela usou o nosódio do mioma, em um determinado tempo, quando ela foi tirar a ultrassom, já não tinha mais o mioma e não precisou fazer mais a cirurgia. Eu gosto sempre de dizer que o nosódio, se a gente pode fazer uma comparação com a homeopatia, o nosódio é o bisturi da homeopatia, né? Isso é uma prática bastante comum lá no nosso instituto, no ambulatório do nosso instituto. Hoje nós temos cadastrados no ambulatório do nosso instituto, nós estamos chegando a 10.000 pessoas usuárias dos nosódios registrados
no Sistema Único de Saúde, né? Esses atendimentos são cadastrados e registrados no SIGAB, né, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica de Saúde. Nós temos, então, uma experiência já registrada de 10 mil pessoas. Dentre essas 10 mil pessoas, nós temos pessoas com os diversos problemas, né? De todos os problemas que você possa imaginar de saúde. Desde uma simples alergia respiratória, que é uma rinite, até mesmo um câncer, né? Pessoas que se beneficiaram da utilização dos nosódios e muitas deixando, sim, de fazer a cirurgia, submeter a procedimentos cirúrgicos, né? Então, doutor Lírio, o nosódio é uma esperança que surge para o povo brasileiro. Com certeza, como eu disse, ele não é uma novidade em medicina, né? Ele é uma prática muito antiga. A grande novidade do nosódio, e é a razão da instituição que eu trabalho, chamada Instituto Roberto Costa, são os chamados nosódios vivos, criados pelo médico homeopata Dr. Roberto Costa, né? Eu gosto sempre de dizer que o Dr. Roberto Costa, ele é para a homeopatia o que o Albert Sabin foi para a medicina convencional, né? O grande mérito do Albert Sabin foi criar a vacina da poliomielite. Não foi uma descoberta do cientista americano Albert Sabin, mas o que ele fez foi criar uma vacina a partir do vírus vivo, né? Esse foi o grande salto que ele deu à medicina, e com isso ele erradicou a poliomielite. O Roberto Costa fez isso, esse mesmo feito do lado das práticas alternativas de saúde, criando os chamados nosódios vivos, né? Os nosódios sempre existiram, mas eles não existiam a partir de material vivo. E o Roberto Costa fez isso. E isso faz uma diferença muito grande na prática. Ô, doutor Lírio, me diz uma coisa. Em relação às doenças autoimunes, em relação ao câncer, né? Qual a expectativa do nosódio? O nosódio, tanto nas doenças autoimunes quanto no câncer, que não deixa de ser uma doença autoimune, né? Digamos que seria a doença autoimune mais complexa, o câncer. Nós trabalhamos muito com o que a gente chama do nosódio feito a partir do sangue, né? Um autohemoterápico dinamizado, que a gente denomina, ou dinioterápico, né? Autohemoterápico dinamizado. Ou seja, nós produzimos o medicamento a partir do sangue da pessoa, né? Nós retiramos o sangue e a partir daquele material colhido nós dinamizamos, transformamos aquele sangue num nosódio vivo, e a pessoa passa a tomar o medicamento a partir do seu próprio sangue. E no caso de psoríase, né, daquelas pessoas que descamam, qual seria o procedimento? A psoríase também é uma doença autoimune, né? Geralmente é aquela doença, aquelas crostas no cotovelo, nos joelhos, né? Nós também fazemos o autonosódio, tiramos um pedaço daquela pele doente e preparamos o medicamento a partir daquela pele. E aí eu gostaria de enfocar isso historicamente, né? Como é que surgiu isso? Como é que o Iyar Lux, que eu disse que foi o criador dos nosódios, começou com esse procedimento? Foi lá na Alemanha com o gado e cavalos doentes. Ele era veterinário. Então, naquela época existiam duas doenças chamadas mormo e carbúnculo, que acometiam. A gente está falando às vezes para muita gente da área rural, exatamente, né? É muito interessante essa sua colocação. Na área rural na Alemanha existia essas doenças que eu não sei qual é a prevalência delas hoje em dia no Brasil, mas existe ainda. O mormo e o carbúnculo era muito comum na Alemanha, e o Iyar Lux, o que ele fazia? Ele pegava a secreção nasal dos animais doentes e colhia o sangue dos animais doentes e preparava o nosódio e dava para os animais tomarem. E os animais ficaram curados. Daí surgiram os nosódios, né?
dessa prática veterinária.